Olá, amigos, boa noite a todos. Hoje nós iremos estudar mais um capítulo do livro de Jeremias. Estamos avançando na mesma, chegando no capítulo 21. Então vamos recordar algumas coisas que nós já estudamos. Vimos que o tema central do livro de Jeremias é a hora do juízo. Jeremias foi um profeta que foi chamado para levar a advertência de Deus para o povo, para que o povo pudesse se arrepender, se converter dos seus pecados. Judá estava entregue à idolatria, a outros deuses, cultuava outros deuses, estava entregue à prostituição, ao fraude, existiu até sacrifício de crianças. Então o povo estava entregue ao pecado. E Jeremias foi um profeta chamado para levar a advertência de Deus para que o povo se arrependesse, senão o Senhor iria vir com o juízo. Mas o povo estava entregue ao pecado. Jeremias começou o seu ministério profético ainda muito novo, cerca de 20, 23 anos de idade, e profetizou 40 anos para Jerusalém, 40 anos para Judá. E mesmo assim o povo não se arrependeu. E Deus precisou vir com juízo, por conta do pecado do povo. Jeremias começou seu ministério profético no ano 626 a.C. e profetizou até o ano 586 a.C. Jeremias ele presenciou o reinado de 5 reis: Josias, Jeoacás, seu filho, depois Jeoaquim, também seu filho, depois Joaquim, filho de Jeoaquim, e Zedequias, filho de Josias. Então tivemos aí Josias, 3 filhos de Josias e um neto. Esses foram os reis que sucederam durante o ministério profético de Jeremias. Jeremias também teve alguns profetas contemporâneos, como Abacuque, Sofonias, Daniel e Ezequiel. Jeremias teve algumas visões. A primeira visão de Jeremias aparece no capítulo 1, onde ele vê a vara de amendoeira, que simbolizava que o Senhor iria agir e iria cumprir com a sua palavra. Ele também viu uma panela, ao fogo, simbolizando de que do norte viria a destruição, que era ali dos caldeus. Os caldeus, Babilônia, iria vir contra Jerusalém. Jeremias também foi um profeta que viveu a mensagem. Alguns profetas levavam a mensagem, outros viviam a mensagem. Jeremias ele foi convidado a descer a casa do oleiro. Deus mandou ele descer a casa do oleiro. Jeremias também tem um episódio que ele pega um cinto, ele anda com o cinto, passa um tempo com o cinto, simbolizando o amor de Deus pelo povo, que Deus estava sempre com o povo. Mas chegou uma época que Jeremias teve que abrir mão daquele cinto, enterrar lá no Eufrates, e depois de algum tempo ir lá e desenterrar, e o cinto estava apodrecido. Essa era a condição do povo de Deus, mediante os seus pecados, estavam apodrecidos, estragados, e o Senhor estava muito triste com isso. O Senhor cuidava do povo, mas o povo não se arrependia dos seus pecados, não largava a idolatria, não largava a imoralidade, a prostituição. E o tempo vai avançando, a gente chega no capítulo 13, que é esse episódio do cinto, E o Senhor vai dizer, porque como o cinto se apega aos lombos do homem,
Assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e nome e louvor, glória, mas não deram ouvidos. E assim como o cinto apodrece, né, assim a situação do povo, né, que nada mais presta. Um cinto apodrecido não serve mais. E assim o povo também, aos olhos de Deus, também não estava mais prestando, não servia para nada, estava entregue ao pecado, era só corrupção. Então Jeremias também é chamado para descer à casa do oleiro, né? E Jeremias viu o oleiro trabalhando ali com o vaso, e o vaso se quebra na mão do oleiro, e o oleiro ali pega e começa a construir, moldar, e cria um novo vaso. E é assim que Deus faz, né? Assim que Deus faz conosco. Enquanto nós estivermos ali sendo moldados pela mão de Deus, nós estamos seguros. Mas um jarro, quando está pronto e se quebra, não tem como mais restaurar. Então, enquanto nós estamos nas mãos do oleiro, nós estamos seguros. O Senhor, Ele quer nos moldar. O Senhor, Ele quer nos fazer um vaso novo. E o povo estava rejeitando a ação de Deus. Então Jeremias também, ele pega uma botija, ele pega um vaso e é chamado por Deus para descer até Tofete, um vale ali, vale de Inom, onde o povo oferecia um sacrifício, até sacrifício de criança o povo fazia, onde tinha ali os altares de deuses pagãos. Então Jeremias ali desce e fala a mensagem de Deus. E Jeremias pega aquele vaso e quebra o vaso ali na frente do povo. E fala que Deus iria fazer assim com o povo, iria quebrar, né? A destruição ia vir, os caldeus iam vir, iria levar o povo cativo se o povo não se arrependesse. E aquele vale de Tofete se tornaria num vale da matança. No vale da matança. E Jeremias quebra ali o vaso. Depois Jeremias vai até o templo e também fala as mesmas palavras, né? Diz que Deus iria vir com juízo caso o povo não se arrependesse, caso os reis não andassem em retidão. Então a gente chega no capítulo 20 e a gente vê um personagem aqui, Pazur, filho do sacerdote Imer. Que época era essa? Estamos aqui numa época de Joaquim, né, onde ele reinava ali com sua mãe Neusta. Então, Nabucodonosor já havia feito a sua primeira investida em Jerusalém, no terceiro ano de Joaquim, e havia já levado alguns príncipes de Judá para a Babilônia. Entre eles nós encontramos Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que foram levados também para a Babilônia no terceiro ano de Joaquim. Então aqui nós temos um contexto histórico, né? Primeiro Josias, que reinou cerca de 31 anos em Jerusalém, e depois foi morto pelo imperador, pelo faraó Neco, no vale de Meguido. Depois o povo levantou seu filho, Joacás, para reinar no lugar de seu pai. Só que Joacás reinou apenas 3 meses. Né? O faraó Neco pegou Joacás e levou para o Egito como prisioneiro. Passou um tempo por lá e depois morreu. Faraó Neco colocou no lugar de Joacás o seu irmão,
Eliaquim, que lhe mudou o nome para Joaquim. No terceiro ano de Joaquim, Nabucodonosor começou a conquistar aqueles territórios ali do Egito, Jerusalém, a cidade. E no terceiro ano de Joaquim, Nabucodonosor fez um cerco e levou Daniel, alguns jovens, para a Babilônia, alguns príncipes, alguns artífices, alguns ferreiros, pessoas importantes, e levou para Babilônia. Depois Nabucodonosor veio contra Joaquim, esse reinou 11 anos. Depois Joaquim foi morto pelos caldeus e o seu filho Joaquim reinou no seu lugar apenas 3 meses. Houve o cerco em Jerusalém e ele foi levado para a Babilônia, isso no 8º ano de Nabucodonosor. E ele ficou lá, cativo em Babilônia. E nessa época foi que esse presidente, aqui que aparece em Jeremias capítulo 20, Pazu, que era filho do sacerdote Imer, que era presidente da casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizando as palavras, quando ele quebrou ali o vaso, disse que o Senhor ia levar eles cativos. Então esse Pazu, que era o presidente da casa do Senhor, ele fere Jeremias e coloca Jeremias no tronco. Jeremias fica lá um dia inteiro nesse tronco. Então Jeremias é libertado do tronco e fala as palavras do Senhor. Jeremias diz assim no verso 4. Jeremias 20, verso 4. Pois assim diz o Senhor, eis que te farei ser terror para ti mesmo, para todos os teus amigos. Estes cairão à espada de teus inimigos, e os teus olhos o verão. Todo Judá entregarei nas mãos do rei da Babilônia. Este os levará preso à Babilônia e feri-los-á a espada. No verso 6, Jeremias diz assim: E tu, Pazu, e todos os moradores da tua casa, ireis para cativeiro. Irás à Babilônia, onde morrerás e serás sepultado. Tu e todos os teus amigos, os quais profetizaste falsamente. E Jeremias muda o nome de Pazu, ele diz: Então lhe disse Jeremias, o Senhor já não te chamará Pazu, e se enterrou por todos os lados. Essa foi a profecia que Pazu recebeu após ferir o profeta, após colocar o profeta no tronco, após dar ouvidos aos falsos profetas. Jeremias professa as palavras do Senhor. Isso aconteceu no reinado de Joaquim, no 8º ano de Nabucodonosor. Então Nabucodonosor leva Joaquim, leva Pazu para a Babilônia e a profecia se cumpre. E nós chegamos agora no capítulo 21, já no último, no final do reinado de Zedequias. Zedequias reinou 15 anos. Zedequias também era filho de Josias, irmão de Joacás, que foi levado para o Egito pelo imperador Neco, pelo faraó Neco. Então nós estamos aqui, Jeremias, capítulo 21, que diz assim: Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou Pazu, filho de Malquias. Esse Pazu aqui não é o mesmo Pazu do capítulo 20. O Pazu do capítulo 20 foi levado para a Babilônia. E nessa mesma época, Ezequiel, o profeta Ezequiel, foi levado também para a Babilônia.
Foi a segunda investida de Nabucodonosor contra Jerusalém. E o sacerdote Sofonias, filho de Maaseias, dizendo: pergunta agora para nós ao Senhor, por que Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós? Então eles perguntaram, né? Pergunta agora por nós ao Senhor, por que Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós? Bem pode ser que o Senhor nos trate segundo todas as suas maravilhas e nos faça retirar-se de nós. Então o rei pediu para que os sacerdotes, né, fosse até Jeremias e pedisse para que Jeremias perguntasse ao Senhor por que Deus estava guerreando contra eles, né? E se Deus poderia agir com misericórdia e livrar o povo, né? Então Jeremias lhe disse: assim direis a Zedequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eis que farei retroceder as armas de guerras que estão nas vossas mãos, com que vos pelejais fora dos muros contra o rei da Babilônia e contra os caldeus, que vos oprimem. Tais armas eu as ajuntarei no meio desta cidade. Ou seja, o Senhor disse que quem iria retroceder, quem iria ser desarmado, era o exército de Zedequias. Porque o povo ele não estava guerreando contra a Babilônia, o povo estava guerreando contra Deus. Né? Deus havia entregue, né, a Nabucodonosor o povo de Jerusalém. Por quê? Por conta dos seus pecados. Verso 5 diz assim: pelejarei eu mesmo contra vós outros com braço estendido e mão poderosa, com ira, com indignação e com grande furor. Então a guerra era contra Deus, né? O povo deveria se render a Deus, se render aos seus inimigos. Essa era a mensagem de Jeremias. Então Jeremias fala para o rei, manda a mensagem para o rei. No verso 6 diz assim: ferirei os habitantes desta cidade, tanto os homens como os animais, e grande pestilência morrerão. O Senhor falando o que queria acontecer com o povo. Verso 7, depois disto, diz o Senhor, entregarei a Zedequias, rei de Judá, os seus servos e o povo, e quantos desta cidade restarem da pestilência, da espada e da fome, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, na de seus inimigos, na dos que procuram tirar-lhes a vida, feri-los-á a fio de espada, e não os poupará, não se compadecerá, nem terá misericórdia. Então o povo deveria se render a Deus, né? Por que o Senhor mandou Babilônia, né, Nabucodonosor, vir contra Israel, contra Judá? Por quê? Por conta do pecado. O Senhor tentando corrigir o povo, né, mostrando as consequências do pecado. No verso 8, Jeremias vira para o povo e diz: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Aqui nós vemos o livre-arbítrio. O povo poderia escolher viver ou morrer, né? Aceitar a advertência,
aceitar a repreensão, a correção, a exortação de Deus por meio do profeta, ou se entregar à morte, se entregar ao pecado, porque é isso que o pecado traz. O pecado traz a morte. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. No verso 9 diz: o que ficar nesta cidade há de morrer a espada, ou a fome, ou de peste, mas o que sair e render-se aos caldeus que vos cercam, viverá, e a vida lhe será como despojo. Então o Senhor, Jeremias fala para o povo se entregar, né, a Nabucodonosor, se entregar aos caldeus, e eles iriam viver, e o Senhor iria mudar a situação, porque é assim que o Senhor faz. Né? Alguns foram levados cativos para a Babilônia e fizeram uma obra tremenda. Né? Daniel, no 3º ano de Joaquim, né? Começou a sua obra ali no palácio real, no qual tanto Nabucodonosor como Ciro, como Dário, né, se converteram, reis pagões se converteram. Né, e quantos foram influenciados por esses 3 jovens, e como Deus protegeu e cuidou mesmo em Babilônia. Nós precisamos entregar a nossa vida a Deus. Essa é a mensagem de Jeremias. Né, o inimigo aqui era Deus. Nos últimos dias, amigos, o Senhor também vai vir com juízo. E o que nós devemos fazer? Nos entregar a Ele. A Ele, é isso, era essa a mensagem de Jeremias, para que o povo se entregasse a Deus, aceitasse a advertência de Deus, ouvisse a voz de Deus, andasse pelo caminho da retidão. Mas o povo não ouviu a mensagem de Jeremias. 40 anos pregando, Jeremias falando para o povo, um povo rebelde. Né? O rei Josias foi um rei que conseguiu antecipar a ira de Deus, ou conseguiu adiar a ira de Deus. Foi o rei que destruiu os palácios, né? Trouxe a lei de Deus de novo para o povo, restaurou o templo e conseguiu adiar a ira de Deus. Mas após a sua morte, né, os seus filhos fizeram tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Construíram altares, levaram o povo a pecar. E isso trouxe grande consequência para gerações posteriores. Por isso que a Bíblia nos orienta a nós andarmos no caminho do Senhor e ensinar os nossos filhos andando no caminho, para que eles possam, para que a semente, né, da palavra de Deus possa germinar no coração deles e a gente possa crescer espiritualmente como um povo saudável, uma igreja saudável na presença do Senhor. Então o povo tinha aqui 2 caminhos, o da vida ou da morte. O da vida era se entregar a Deus, o da morte era se rebelar contra Ele e continuar no pecado. O povo queria que Jeremias intercedesse a Deus, mas o povo queria também continuar nos seus pecados, continuar na sua vida, na sua rotina. E nós sabemos que não é dessa forma, não é desse jeito. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Então, no verso 9, Jeremias diz assim: o que ficar nesta cidade há de morrer a espada, ou a fome,
ou de peste, mas o que sair e render-se aos caldeus, que o cercam, viverá, e a vida lhe será como despojo. Pois voltei o rosto contra esta cidade, para o mal e não para o bem, diz o Senhor. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e este a queimará. A casa do rei de Judá dirás: ouve a palavra do Senhor, ó casa de Davi, diz o Senhor. Julgai pela manhã justamente e livrai o oprimido das mãos do opressor, para que não seja o meu furor contra o fogo e se acenda, sem que haja quem o apague, por causa da maldade das vossas ações. Então Jeremias fala agora para os reis de Judá, para a linhagem real, dizendo para que eles andassem em justiça, para que eles livrassem o oprimido da mão do opressor, para que eles andassem em retidão, para que a ira do Senhor não se acendesse. E aqui vai dizer que foi por causa da maldade, por conta das ações dele, que o Senhor veio com juízo. A Bíblia diz que o Senhor, ele corrige quem ama. Sabe, por mais que infiéis nós possamos ser diante de Deus, Deus permanece fiel. Deus continua nos amando. Nós precisamos nos entregar a Ele, aceitar a correção, a disciplina. E o Senhor vai cuidar de nós. Precisamos abandonar as riquezas, nos desprender das coisas materiais, que muitas vezes nos tira do foco. O povo estava perdido, o povo estava encantado com as coisas do mundo, estava encantado com as propostas que o mundo oferece, com os prazeres carnais, com as mentiras que o mundo prega, que muitas vezes é apenas ilusão. É apenas ilusão. Mas a palavra de Deus é verdadeira, ela é pura e ela sara as feridas dos nossos corações, são palavras de vida. Deus é amor. E Ele vem com juízo contra o pecado. No verso 13 ele diz assim: eis que eu sou contra ti, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor. Contra vós outros que dizeis: quem descerá contra nós? Ou quem entrará nas nossas moradas? O povo tinha exaltado o coração. O povo dizia: ninguém pode vir contra nós. O povo dizia: nós temos o templo do Senhor, nós temos a lei. Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. É que o povo dizia. E Jeremias disse: olha, isso não vale nada se o seu coração não estiver voltado para Deus. Sabe, não vale nada se nós cantarmos, nós louvarmos, nós frequentarmos uma religião, uma congregação, e não nos entregarmos o coração verdadeiramente para Deus, para que Deus possa nos moldar, assim como o oleiro molda o vaso. Eu pergunto a você: você quer ser moldado pelo Senhor? Você quer estar nas mãos do Senhor? Sabe, o Senhor, Ele quer te moldar.
O Senhor, Ele quer te fazer uma nova criatura, e não apenas isso, Ele quer te encher com o seu Santo Espírito. Quer você ser cheio do Espírito de Deus? Se entregue ao Senhor essa noite. Sabe, um dia o Senhor vai vir com juízo sobre toda a terra. A Bíblia fala da ira do Senhor, da ira do Cordeiro. Cordeiro, um ser manso, não é verdade? Um ser de amor, um ser que se entrega e se entregou, o símbolo de Jesus. Mas um dia ele virá como juiz, ele virá para julgar o mundo, para dar fim ao pecado. E qual seria a nossa posição mediante esse contexto? Nos entregar a Deus. Essa é a mensagem de Deus. Se entregue ao Senhor, entregue o seu coração ao Senhor essa noite. Diga: Senhor, eu quero estar em tuas mãos, eu quero ser moldado por ti, eu quero ser cheio do teu Santo Espírito. Se essa é a sua vontade, o seu desejo, eu quero orar por você.